Vamos lá? A mensagem está aí, né? Está em Atos 16, versículo 16 a 18, mas eu queria estender um pouquinho mais, de 16 ao 20. Ok? Mas antes de a gente começar, vamos fazer uma oração para Deus falar conosco. Senhor Jesus Cristo, Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, te pedindo, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha falar nessa noite aos nossos corações, Pai. Senhor, Deus fiel, a Ti, acabou de levar atrás, em Deus bondoso, Deus derrama o Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, Senhor, possamos meditar na Tua palavra. É especial pela minha vida, que não fale eu, Senhor, mas que fale Tu, Senhor, me usando como Teu instrumento, Senhor. Me unja com o Espírito Santo, Senhor, que guarde, que tudo aquilo, Senhor, que Satanás vem tentar roubar nessa noite, nós entendemos em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja semeada, Senhor, nos nossos corações, de modo que possamos produzir frutos, 30, 60, 100 por 1, Pai, e que sejamos, Senhor, abundantes na Tua vida. Guarda-nos, Senhor, e fica conosco no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá. O texto, ele vai contar uma história interessante, está em Atos, capítulo 16, a partir de 16 a 20. O tema que foi dado, né, seria desmascarando o falso profeta. Mas eu poderia, além de falar desse texto que vai falar disso, de cair a máscara do falso profeta, eu poderia também colocar alguns subtextos que seriam, ou subtemas que seriam até mais enfáticos e mais fortes dentro do que a gente vai ler. A gente tem estudado vários textos falando sobre os milagres através da palavra, e principalmente a questão dos sinais. Uma das coisas que a gente aprende com todos os outros textos que a gente leu, e especialmente com esse, é que todos os milagres ocorrem em nome de Jesus Cristo. Todos os verdadeiros milagres da parte de Deus ocorrem em nome de Jesus Cristo. Se todos os milagres ocorrem em nome de Jesus Cristo, logo, o milagre da libertação, ou o milagre de libertação, somente ocorre também em nome de Jesus Cristo. Uma pessoa só pode ser liberta do pecado. Uma pessoa somente pode ser liberta, como a gente vai ler aqui, de uma possessão demoníaca, em nome de Jesus Cristo. Todo o poder pertence a Jesus Cristo. O texto diz assim, a partir do versículo 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Esse texto se passa num período em que Paulo e alguns companheiros, especialmente Paulo e Silas, estavam na cidade de Filipos. E ali, na cidade de Filipos, há a conversão de algumas pessoas, e a igreja de Filipos é a primeira igreja que é fundada sem ser através das sinagogas. A primeira missão 100% direcionada aos gentios. Então, era uma cidade que ela não tinha nenhum rastro, nenhum traço de tradição judaica. Era uma cidade 100% pagã. E ali Paulo chega com Silas, e um texto um pouco antes desse 16, vai dizer que eles buscam um lugar de oração. E ali eles encontram mulheres, especialmente Lídia. E essas mulheres aceitam a Jesus como seu Salvador. E Paulo e Silas começam a fazer um trabalho de evangelização, porque Lídia convida eles para morarem na casa delas nesse período. Então, todo dia que eles iam para o local de oração, que era esse lugar onde essas mulheres tinham se convertido, essa mulher aparecia e ficava gritando algo que é uma verdade. A gente vai entrar no detalhe com que espírito que essa mulher falava. Ela ficava gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo
e lhes anunciam um caminho da salvação. Anunciam uma mentira, mas o que está por trás dessa palavra dela é maligno e a gente vai estudar. Para a gente entender a profundidade desse texto, nós temos que entrar numa questão que não tem jeito como a gente não abordar, antes da gente entrar nos detalhes do texto. É uma questão sobre batalha espiritual. Batalha espiritual, eu estou para dizer que é um dos temas mais confundidos, mais atrapalhados hoje, nos dias de hoje. Quando eu falo de batalha espiritual, eu sempre vou falar de batalha espiritual, não no sentido que algumas denominações pregam, um monte de fantasias, mas a batalha espiritual no sentido bíblico, tirando somente as coisas que estão nas Escrituras Sagradas, que é o testemunho da revelação de Deus para nós. Então, quando a gente pensa em batalha espiritual, a gente tem que entender que está no cerne e no âmago da implantação do reino de Deus. Porque a história bíblica é a história da redenção, da salvação, do retorno à presença de Deus, enfim, é a vitória do reino de Deus sobre o reino deste mundo, governado por Satanás e seus demônios. A Bíblia vai chamar o reino deste mundo de cosmocracia, ou seja, governo do mundo, onde na verdade quem governa o mundo, os sistemas, os valores e os homens caídos é Satanás, porque o homem também está caído e por conta do pecado ele está sujeito aos domínios de Satanás e seus demônios. É isso que a Bíblia fala. Então, a grande batalha espiritual é a batalha dos filhos de Deus contra os filhos das trevas, e a implantação e a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas. Isso está escrito no Evangelho de João, isso está escrito praticamente em todos os Evangelhos e no Novo Testamento. Essa é a verdadeira batalha espiritual contra os dominadores e potestades deste mundo, porque lá em Efésios 6,12 vai dizer assim: porque a nossa batalha, ou a nossa luta, a nossa batalha, a nossa luta, o nosso combate, não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos. Nós não estamos pregando o Evangelho contra pessoas, nossa batalha não é contra pessoas, mas contra principados, ou seja, esses reinados ocultos, contra potestades e dominadores, que a palavra de Deus vai chamar de cosmocratas, esses que estão por trás de tudo que tem no mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a verdadeira batalha que vai falar Paulo em Efésios 6,12. A nossa batalha é contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais, contra essas forças espirituais do mal. É contra isso que nós lutamos. E nós lutamos contra isso em nome de Jesus. Efésios vai afirmar que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o que está por trás das pessoas. E o que está por trás das pessoas é esse sistema de escravização que Satanás colocou diante das pessoas, que iniciou lá no Éden. Quando ele seduziu a mulher, distorcendo a palavra de Deus, e o homem caiu, ficou caído, ali o homem ficou escravizado pelo pecado e indiretamente sob a influência e o domínio de Satanás e dos demônios. Porque ele foi incrédulo, e porque ele foi incrédulo e desobediente, ele caiu da sua posição, ele foi expulso da sua morada, que era o paraíso, foi expulso do Éden. E o homem passou a ser um ser errante, errante semelhantemente aos anjos caídos. Nesse sentido, o homem sem Jesus Cristo é mais parecido com os anjos caídos, com os demônios, do que com Deus, porque ele é totalmente depravado. Efésios vai afirmar ainda que a nossa luta também, que ocorre nas regiões celestiais, precisa entender o que seriam essas regiões. Regiões celestiais é a tradução da palavra grega chamada epourâneos. Por que eu vou entrar no detalhe da palavra? Porque vai trazer profundo conhecimento bíblico para a gente do que é a batalha espiritual. No sentido utilizado aqui, e aí a tradução literal seria acima do firmamento, seria um lugar acima do céu visível que a gente tem. Mas o sentido aqui utilizado não está se referindo ao espaço sideral, mas aqui Paulo está se referindo a uma dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual onde Satanás e os demônios atuam, que em Efésios 2, no versículo 2, vai se referir: quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, regiões celestiais
não se trata de um lugar físico, um lugar, mas se trata de uma dimensão espiritual. E às vezes se torna confuso porque a Bíblia ela vai se referir muitas vezes ao céu de maneira plural, como os céus. E quando ela fala isso, por exemplo, em Hebreus 4,14, que fala que Jesus atravessou todos os céus para entrar na presença do trono, para entrar no tabernáculo celestial, ou quando fala em 2 Coríntios 12:2, quando Paulo fala do homem que foi até o terceiro céu, então ele utiliza no plural, porque se refere às duas grandes questões. Às vezes, céus é utilizado como uma cosmologia natural. O que é a cosmologia natural? Como o universo é feito. Então, quando a Bíblia fala do primeiro céu, está falando do firmamento, esse céu azul que a gente vê. Quando ele fala do segundo céu, está falando de espaço sideral. E às vezes a Bíblia fala do terceiro céu, que é a morada de Deus. Então, as religiões celestiais, numa visão de cosmologia natural, quando é empregado céus no plural assim, muitas vezes é utilizado nesse sentido. Mas quando se refere à batalha espiritual, não vai se referir a um lugar, a esse lugar aqui, que ele está falando, o nosso lugar aqui, o espaço e a morada de Deus, mas ele vai se referir a duas dimensões. A primeira dimensão, que é uma dimensão mais baixa, que às vezes é chamada de segundo céu, por tradição, é onde Satanás e os demônios atuam. Juliano, de onde você tirou isso? Do texto de Efésios 2, no versículo de 1 a 2, que ele fala, o príncipe do poder do ar. Ou ar, a palavra ar e espírito, tanto no grego como no hebraico, é utilizado como sinônimo, como a mesma palavra. É ruach e pneuma. Então, quando Paulo fala príncipe do ar, e aí ele está falando de aéreos, ele está fazendo uma alusão do príncipe desse lugar dos espíritos. Então, o segundo céu, onde Satanás e os demônios atuam, e onde o nosso espírito também vive e perece, ou perece. Nós somos seres que somos carnais, mas nós também somos seres espirituais, indissolúveis, indivisíveis, você não pode rachar isso. Mas essa dimensão espiritual nossa é um lugar que não é físico, é espiritual. Esse lugar é essa dimensão chamada segundo céu, ou o lugar dos ares. É onde Satanás e os demônios atuam. É onde Satanás e os demônios atuam, qual é o lugar onde jamais eles deveriam ter entrado. E a Bíblia vai falar sobre isso. Então, os príncipes, o príncipe do poder do ar, é esse espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É uma ação maligna que determina valores, perverte, distorce, violenta as pessoas para manter o ser humano no pecado. Então o que acontece? O poder do ar está no sentido, então a gente pode ler como espíritos caídos. E esses espíritos caídos nós podemos expandir. Espíritos caídos não são somente Satanás e os demônios. Espíritos caídos também são todos os seres humanos que não possuem Jesus Cristo. É uma dimensão. Essa dimensão espiritual que nós vivemos também é a dimensão que quando o ser humano está caído, ele fica junto sob influência de Satanás e dos demônios. E também às vezes quando fala de regiões celestiais, Paulo vai falar também, se referir ao terceiro céu, que seria o trono de Deus e a morada dos anjos, não dos anjos caídos. Dos anjos, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. E o lugar onde Jesus está. É claro que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Mas é muito mais uma condição, um estado de santidade do que um lugar. É uma dimensão espiritual de santidade. Deus é santo e Deus não comunga com o pecado. Para estar nessa região, nessa presença de Deus, precisa ter santidade. É uma dimensão superior. É a dimensão que Paulo fala sobre quem foi ao terceiro céu. É a dimensão que Hebreus vai falar que Jesus entrou no tabernáculo celestial. É uma dimensão diferente. Por fim, as regiões celestiais podem se referir, tanto às vezes na Bíblia como o segundo, ou como o terceiro céu, ou às vezes como ambos. E para poder terminar essa parte e a gente ficar com o entendimento bem claro, a epístola de Judas vai dizer que um dos pecados dos demônios foi terem deixado a sua habitação. Ou seja, saíram da dimensão espiritual do terceiro céu
e começaram a agir no espírito dos homens na terra, na dimensão espiritual chamada segundo o céu, lugar ao qual não tinham permissão para vir e nem atuar. E a palavra vai dizer lá em Judas, no capítulo 1, versículo 6, e aos anjos que não conservavam suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, que morada? Quando eles estavam diante de Deus, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Semelhantemente ao que aconteceu com os demônios, aconteceu com o homem. Nós tínhamos a nossa morada, que era o Éden, e nós abandonamos a nossa posição, a nossa morada. Então a influência satânica sobre o homem ocorre justamente nessa dimensão. Agora entendendo a batalha que ocorre em Filipos, a expulsão do demônio da pitonisa. O contexto da expulsão que aconteceu do demônio em cima dessa mulher é o que eu falei. Ali na cidade de Filipos era uma cidade totalmente influenciada por uma religião pagã. Era uma cidade importante do Império Romano. Ela havia sido fundada pelo pai de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, pelo Império Macedônio, e era uma cidade muito importante, mas nesse período aqui era uma cidade 100% de influência romana. Acontecia que, além de eles terem todas aquelas divindades romanas, especificamente essa mulher, que nas traduções em português vai falar adivinhadora, essa palavra é pitonisa. Pitonisa eram sacerdotisas de Delfos, eram sacerdotisas de Piton, que na verdade nada mais era que uma serpente que o deus ou a divindade, que eles acreditavam, o Apolo, havia matado para adquirir a capacidade de proferir oráculos. Esse Apolo, que era grego, na religião romana, era chamada de Febo. E aí, a tradição, os estudos vão dizer que a pitonisa, que é essa sacerdotisa do templo de Apolo, ou de Febo, ela era possuída pelo ar. Olha que engraçado, A gente falou o príncipe do ar lá de Efésios, e o espírito que atuava nela de Apolo era o espírito do ar, E era cheio de uma palavra em grego que a gente usa hoje em português de outra forma, de entusiasmos. O que é uma pessoa entusiasmada lá naquela época? Era uma pessoa possessa pelo espírito de Apolo. E cheia de entusiasmo, ela profetizava, emitia adivinhações, agouros e prognóstico. Foi o que essa mulher fez com Paulo e Silas. Paulo e Silas andando, indo para um lugar de adoração, ela entusiasmada, possessa por espírito de adivinhação, falam a verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão trazendo a mensagem de salvação. Ela adivinhou quem eles eram e trouxe uma mensagem que era verdadeira, não era nenhuma mentira. Mas por qual espírito ela estava falando aquilo? A gente precisa entender que Satanás não é o adversário de Deus, porque ele é criatura. Deus não tem adversário. Satanás e os demônios são nossos adversário do ser humano. Então a batalha espiritual se trava na conquista do coração dos homens, no seu espírito. A cosmocracia é esse sistema de aprisionamento espiritual que governa o mundo, trazendo um sistema de valores distorcido e um modo de vida injusto e opressor. Satanás vem matar, roubar e destruir. Ele sempre usa mentira, mas ele usa duas estratégias. Ou ele tenta um confronto direto, ou quando ele não consegue o confronto direto, ele tenta, na verdade, fazer uma espécie de sinergia, que é o famoso sincretismo religioso. O sincretismo religioso é uma tática satânica quando a oposição direta não funciona. Então Satanás usa uma verdade bíblica e distorce, tentando engodar e engolir a mente humana, levando a uma rebelião direta a Deus, utilizando a palavra de Deus para isso. Vamos pegar um exemplo? A tentação de Jesus no deserto. Jesus sofreu 3 grandes tentações. Nas 3, Satanás usou a palavra para tentar Jesus. E nas 3 vezes Satanás usou a palavra para tentar Jesus, as 3 vezes Jesus derrubou as tentações utilizando a palavra. Ali ele não foi em oposição a Jesus Cristo. Ali ele foi junto, como se fosse um grande amigo. Olha, você está aí sem comer, no deserto, perecendo. Mas está escrito.
Mas eu não disse, eu disse, ó, está escrito. Vamos ajudar aqui na tua missão para ser menos penosa. Isso é uma tática. E aí, é o famoso conselho de Balaão. Balaão é aquela figura emblemática do Velho Testamento que foi chamado para jogar uma maldição sobre o povo de Israel. Como ele não conseguiu jogar uma maldição sobre o povo de Israel, ele orientou o rei ao seguinte, ó, só tem um jeito para derrubar esses caras, fazendo eles pecarem contra o Deus dele. Então, a estratégia do sincretismo religioso é justamente isso, fazer com que os homens se percam e pequem na relação íntima deles com Deus. Então, a tentativa aqui dessa mulher dizendo a verdade, nada mais era que o espírito mundo pretendia duas coisas. Primeiro, dar legitimidade à falsa profecia. Porque quando ela fala uma verdade, parece que é um espírito de verdade. Quando Satanás vai a Jesus no deserto, parece que ele é um amigo que vai ajudar, porque ele usa a palavra para falar. Mas isso é um engodo. Porque o segundo objetivo é confundir a cabeça das pessoas, e no caso aqui dos filipenses, de modo que eles achassem que o Evangelho de Cristo e o culto a Febo ou a Apolo são a mesma coisa. E quantas vezes as pessoas são enganadas com isso? Utilizando partes da palavra de Deus, tenta engodar para confundir, levando as pessoas a pecarem contra Deus, agindo de forma que prestem um culto que é de aroma não puro, não santo, mas impuro, de modo que Deus se afasta por conta do pecado, levando as pessoas à ruína. Um exemplo típico de sincretismo religioso que a gente tem nos dias de hoje é o espiritismo kardecista. Ele se diz cristão, ele se diz que pegou a base do evangelho, mas de evangelho não tem nada. É muito mais parecido com as religiões as religiões antigas panteístas, de incorporação de espíritos, do que com o Evangelho. Outro exemplo é a Umbanda, que faz a relação entre Jesus ou os santos da Igreja Católica com as divindades pagãs do Candomblé. E a gente tem visto isso, inclusive, no meio evangélico, entre algumas denominações que dizendo ser culto de libertação ou ação dos Espíritos Santos, eles agem entusiasmados. Tem uma certa relação, cheio de entusiasmos. Eles atuam. São estratégias que Satanás utiliza para fazer com que o homem preste um culto pervertido e com isso seja rejeitado por Deus. É uma estratégia. Paulo, percebendo isso, percebendo a estratégia que Satanás estava utilizando com aquela mulher, porque aquela mulher ela tinha um lado importante, porque ela era uma sacerdotisa. Provavelmente ela não era de Filipos, que a Bíblia fala que era uma escrava. Provavelmente ela era da cidade de Delfos, ela devia ser uma sacerdotisa de Delfos, que é o lugar do oráculo de Delfos. Por algum motivo ela foi escravizada. E naquele tempo a gente sabe que uma pessoa, se ela devesse, ela virava escrava. Se alguém da família devesse, virava escravo. Então nós não sabemos qual o motivo pelo qual ela virou escrava. Mas o fato é que os donos dela em Filipos, tendo uma sacerdotisa de Delfos, viram uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, porque essa mulher revelava as histórias, revelava o futuro, revelava os segredos. E Paulo, percebendo que o que Satanás queria era utilizar essa mulher, que era uma grande personalidade na cidade, para que o povo de Filipos, que não conhecia nada de judaísmo, nada da palavra de Deus, achasse que o que eles estavam trazendo era uma coisa que eles parecida, ou tivesse naquela mulher uma referência. Paulo, percebendo isso, ele vira e, em nome de Jesus, expulsa aquele demônio. E a Bíblia vai falar que depois que Paulo faz isso, aquela mulher nunca mais entrou em entusiasmo. Aquela mulher nunca mais trouxe adivinhação ou algum tipo de profecia. E aí os seus senhores ficaram muito bravos. E eles ficaram bravos por quê? Ficaram bravos porque também não eram eles que estavam agindo. Porque uma vez que a tentativa de Satanás, igualzinho com Jesus, foi tentar utilizar o sincretismo, fazendo-se de amigo, não deu certo, aí ele vai para a oposição direta. Quando Satanás não conseguiu vencer Jesus na tentação, ele tentou vencer Jesus pregando ele na cruz. Mas mal sabia ele que toda a ação dele era plano de Deus. E Deus utilizou o próprio diabo para ele fazer a vontade dele. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, porque Ele é soberano.
O diabo não é soberano, ele é criatura. O próprio Satanás serve a Deus mesmo não querendo servir. Porque Deus é o Todo-Poderoso. A falsa profecia sempre é fruto de uma ação satânica, de um espírito de mentira. De novo, a falsa profecia sempre é fruto de uma ação satânica, de um espírito de mentira. As heresias, o secretismo religioso, essas coisas que a gente vê hoje, são frutos de ação satânica, de um espírito de mentira. E aí o último ponto, o nome de Jesus é o que traz a libertação. Aqui, com esse texto, nós aprendemos uma grande lição. Todo e qualquer milagre que genuinamente vem da parte de Deus, repetindo, todo e qualquer milagre que genuinamente vem da parte de Deus, somente pode ser feito através e por meio de Jesus. Somente pelo nome de Jesus, qualquer sinal, prodígio ou milagre que legitimamente vem da parte de Deus pode ser feito. Qualquer ação sobrenatural, profecia, cura, entre outras, que não seja pelo nome de Jesus, é uma ação maligna, diabólica. Mas a gente sabe o seguinte, que o nome de Jesus tem todo o poder, tem autoridade, inclusive, para expulsar demônios e para desfazer todas essas obras de Satanás. Invocando o nome de Jesus é um modo pelo qual temos acesso direto ao trono da graça, à presença de Deus, isto é, ao terceiro céu. Aqui tem um segredo de batalha espiritual importante. A Bíblia nos dá duas grandes ferramentas para viver. Jesus nos deixou duas grandes ferramentas, que são coisas que nós temos que fazer, que ninguém pode fazer por nós. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós quando ele nos inexprimíveis. A palavra de Deus fala que alguém pode interceder por você. A palavra de Deus fala que Deus tem o desejo que todos os homens sejam salvos. Mas tem duas coisas que ninguém pode fazer por você: ler a palavra e orar. Isso ninguém pode fazer por você. E a oração é o modo pelo qual nós falamos diretamente com Deus. E por meio de Cristo Jesus, nós que habitávamos nessa dimensão aí maligna, nessa dimensão caída, por meio de Cristo Jesus, e como fala em Hebreus, nós entramos no tabernáculo celestial, ele está lá. Hoje nós temos acesso diretamente ao trono da graça, ao terceiro céu, aonde Deus habita, aquele lugar que os antigos falam que era inacessível. Aquilo que era inacessível não é mais. Que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o tabernáculo terreno, que era a sombra do tabernáculo celestial, o que acontece com o véu que separa o lugar santíssimo? Ele se rasga. Então o templo ele tinha esse formato dessas dimensões. O templo ele tinha um pátio exterior, que seria a região mundana. Ele tinha o pátio interior e um lugar santo, que seria uma espécie de segundo céu. E ele tinha inclusive um lugar que era acima de tudo isso, que era o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. É uma representação das coisas celestiais. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus fez com que essa separação caísse. E todo crente em Cristo Jesus tem acesso ao terceiro céu diretamente. Você não pode ir em espírito, mas em oração todos nós podemos entrar na presença de Deus. E isso precisa ficar claro, porque isso é uma ferramenta para que nós possamos batalhar espiritualmente da maneira correta. Nossa batalha não é na região celestial, dessa segundo céu, dessa primeira dimensão aí, onde estão os demônios. A nossa batalha é para uma região acima, querido, aonde diante de Deus clamando, o Senhor expulsa Satanás. Aonde, indo em cima de quem tem autoridade sobre ele, o Senhor expulsa e desfaz toda ação maligna. E esse poder Jesus deu para cada um que invocar o nome dele. Para cada um que invocar o nome do Senhor, tem essa autoridade, esse poder. Porque você tem acesso diretamente ao trono da graça. Porque a palavra diz em Pedro que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido. Nós não somos cidadãos mais dessa terra, mas nós somos seres celestiais. Quando nós ressuscitarmos com um corpo incorruptível,
o destino de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que tem um nome escrito no livro da vida, é habitar nesse lugar onde os anjos habitam. É importante ressaltar que nós, em Cristo Jesus, temos acesso ao terceiro céu. Mas Satanás e os demônios, eles não têm mais acesso ao terceiro céu, como tinham no passado. No passado, antes de Jesus, eles vinham a acusar. Eles tinham essa possibilidade. Eles caíram porque, saindo de lá, eles eram para uma dimensão que eles não poderiam vir. É o que fala as Escrituras em Judas. Mas eles conseguiram ainda voltar lá, aparecer sem ser chamado. Vai estar escrito isso no livro de Jó, capítulo 1 e 2, quando Deus se reúne com os anjos, aparece lá aquele que são o estranho, errante no meio da assembleia, que ele não foi convidado, porque ele já não pertencia mais, acusando Jó. Em Crônicas, no capítulo 18, versículo 18 a 21, a gente sabe disso, quando Deus tem um intento de derrubar Acabe. E quando Acabe vai lá e começa a repreender Micaías, e Micaías traz uma visão celestial. Que aqueles profetas que falavam que Acabe, a gente estudou isso aqui, né, eles estavam cheios de um espírito de mentira. E foi um demônio que se apresentou e falou, não, vou enganar esses caras com o espírito da mentira. E Zacarias 3, no versículo de 1 a 6, vai falar sobre isso, sobre o sumo sacerdote Josué, que ele vai estar diante do anjo do Senhor, e diz a palavra que aparece Satanás para acusá-lo. O anjo do Senhor não só não o condena, mas como tira as vestes sujas, coloca as vestes limpas, que é Jesus Cristo, nosso intercessor. Esse acesso que os diabos tinham, ele já não tem mais. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita, diz a palavra em Apocalipse, capítulo 12, de 1 a 11, que Satanás é expulso e ele não pode mais ir para lá. Ele só pode atuar aqui, ele não pode mais entrar lá. Diz assim a palavra: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar luz. E viu-se outro sinal do céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Essa mulher é a igreja, é Israel, o nascimento de Jesus. A palavra de Deus fala que quando Jesus foi nascer, Satanás, que já estava em rebelião, ele arrancou 1/3 dos anjos do céu. 1/3 dos anjos do céu entraram em rebeldia completa contra Deus. É o que está escrito aqui a palavra. E veio tentar tragar o filho, que é o que está escrito no Evangelho. Mas aí vai continuar dizendo que, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, que é Jesus Cristo, foi arrebatado para Deus e para o seu trono, que é a ascensão de Cristo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve uma batalha no céu, diz a palavra. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, foi jogado, caiu o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Satanás está amarrado, ele está escravizado. Ele não tem mais acesso. Ele não pode fazer o que ele fez com Jó, o que ele fez com Jesus no deserto, o que ele fez com Josué. Ele não pode mais. A ação dele está contida só para os caídos. Para aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, ele pode tentar oprimir, mas ele não tem mais acesso para acusar. Que acusação ele vai ter contra nós? Se é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Concluindo sobre o texto de hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo, toda falsa profecia é desmascarada e todo cativo é liberto.
Repetindo, pelo poder, no nome de Jesus Cristo, toda falsa profecia é desmascarada e todo cativo é liberto. E aí eu queria terminar com uma frase que é uma oração. Senhor Jesus, que aprendamos a orar e batalhar no nome de Jesus nas regiões celestiais. Que a gente saiba e aprenda que a nossa batalha não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E que entrando nesse lugar, através da oração, nós temos acesso diretamente ao Pai por meio de Jesus Cristo. E aí, meu amigo, não tem pitoniza, não tem mau agouro, não tem trabalho, não tem nada que possa se opor à igreja de Jesus Cristo. Amém? Amém.